Primavera Árabe caracterizou uma série de protestos e revoltas ocorridas nos países de língua árabe, em que a população de diferentes lugares foi às ruas com diferentes objetivos, que giraram em torno de derrubadas de ditadores, da realização de eleições e da melhoria das condições de vida. Trata-se de um dos principais eventos desse início do século e deflagra a grande estabilidade política existente na região. Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia com a derrubada do ditador Zine. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países. No total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se a Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. Foi marcado como a ascensão da Primavera Árabe os protestos na Tunísia, que ficaram conhecidos como Revolução de Jasmim. Seu motivo foi a grande satisfação com o regime ditatorial. Essa revolta teve início em 2010 e chegou ao fim com a queda de Ben Ali em 2011, que estava há 24 anos no poder. Foi quando a Tunísia entrou em transição política e o país teve sua primeira eleição parlamentar democrática. Um grande marco dessa revolução foi quando Mohamed Bouazizi teve seus produtos que vendia com sua família confiscados, após se recusar a pagar propina. Insatisfeito com a atitude do governo, pôs fogo em seu próprio corpo, evento que foi marcante e estremeceu toda a população, o que serviu de incentivo para a execução da revolta. Já na Líbia, as revoltas foram marcadas como Guerra Civil Líbia, Primeira da Primavera Árabe, ou como Revolução Líbia, que teve influência dos acontecidos na Tunísia, com o mesmo objetivo de acabar com a ditadura, dessa vez de Muammar Gaddafi. Este muitas vezes acusado de corrupção e concentração de riqueza, enquanto a maior parte da população vivia na pobreza. Por conta da grande violência de um regime ditatorial, foi a revolução mais sangrenta da Primavera Árabe. O ditador foi morto após combates com revoltosos no dia 20 de outubro de 2011. Um marco dessa revolução foi a intervenção da ONU com forças militares enviadas pela União Europeia. Hoje o país é comandado pelo governo do Acordo Nacional aprovado pela ONU. Porém, ainda existe uma grande violência política que prejudica a população, que por vezes não tem suas necessidades supridas por conta dos conflitos armados do país. Quando o Egito começou a ganhar manchetes nas mídias internacionais por causa dos levantes populares de 2011, que derrubaram o governo de Hosni Mubarak, os olhares saíram da Tunísia e se voltaram para o Egito. Os principais motivos responsáveis pela revolta eram o uso do serviço secreto do Estado para reprimir os opositores políticos, a pobreza da população, o enriquecimento rápido e ilícito dos membros do governo Mubarak, o índice de desemprego e a falta de melhorias na educação. Os protestos duraram 18 dias. A polícia egípcia passou a reprimir os manifestantes e, mesmo assim, os protestos continuaram, resultando na convocação do exército egípcio. Com a força do povo egípcio, Mubarak renunciou à presidência em 11 de fevereiro de 2011. Logo em seguida, ele foi preso por acusações de corrupção e morte de mais 800 manifestantes. A Primavera Árabe na Argélia foi marcada por protestos e atentados terroristas que acusavam o governo de corrupção, reivindicavam a liberdade de imprensa e melhores condições de vida, com o objetivo de derrubar o atual presidente Abdelaziz. O mesmo criou uma emenda a fim de fortalecer a democracia, retirou o estado de emergência que havia na Argélia quando os militares tomaram o poder em 1991, criou projetos para reduzir o desemprego e diversificar a economia, mas o povo da Argélia alega que tais medidas foram insuficientes. Em resposta às manifestações, o presidente armou uma nova eleição, mas a venceu mesmo assim por um nível enorme de abstenções. Portanto, os protestos prosseguem, até que em 2019 o presidente saiu do mandato. As revoltas na Síria já estão sendo consideradas como guerra civil pela comunidade internacional. Dessa vez, o combate é pela queda do ditador Bashar al-Assad. Sua família já está no poder há 46 anos. Este regime já acumulou milhões de mortos desde que o governo resolveu reprimir as revoltas com violência.
Por parte da ONU e da comunidade internacional, existe uma pressão em dar fim à ditadura e à guerra civil, porém as tentativas vêm sendo frustradas pela Rússia, que tem poder de veto nas decisões do Conselho de Segurança da ONU e que também tem interesse na manutenção do poder de Assad. O país também sofreu grandes perdas econômicas por conta da guerra civil. Em Bahrein, a Primavera Árabe foi marcada por protestos e manifestações iniciados em 2011 sob a influência da Revolução de Jasmim. O objetivo era a derrubada do rei Hamad bin Isa e a liberdade política dos xiitas devido à tensão entre eles e a família real sunita. Em resposta aos protestos e a tudo o que estava acontecendo no país, a família real, inclusive o rei, interferiram com militares, a fim de proteger o seu poder, mas assim gerou muita violência durante as manifestações, seguida de centenas de mortes. Ao longo do processo, ambas as partes dessa guerra interna, ou seja, a família real sunita e os manifestantes em defesa dos xiitas, falharam no seu objetivo. Portanto, o rei continua no poder até hoje e as manifestações continuam acontecendo no país. Esse país segue em crise e não teve paz até hoje. Com o objetivo de exigir limites ao poder do rei Mohammed VI, a Primavera Árabe chegou em fevereiro de 2011 com milhares de manifestantes reunidos. O rei criou emendas constitucionais limitando alguns de seus poderes, convocou uma nova eleição parlamentar e criou fundos estatais para ajudar as famílias de baixa renda. Ainda há protestos a favor de uma real monarquia constitucional, e muitos marroquinos se contentaram com as mudanças graduais do governo. Protestos contra o governo do ex-líder do Iêmen, Ali Saleh, tomaram as ruas em janeiro de 2011, com o objetivo de reformar a Constituição para acelerar a economia do país e reduzir as altas taxas de desemprego. As forças governamentais reprimiram as manifestações com violência. Enquanto isso, o grupo terrorista Al-Qaeda deu início a atos violentos no sul do país. O Iêmen só não entrou em guerra civil por conta de um acordo político facilitado pela Arábia Saudita. O presidente Saleh assinou a transferência de seus poderes em 23 de novembro de 2011, concordando em se afastar para dar lugar a um governo de transição liderado pelo vice-presidente Abdi al-Rabi. No entanto, pouco progresso foi feito em direção a uma ordem democrática estável. Hoje, o país ainda sofre com disputas entre grupos sunistas e xiitas, ataques regulados da Al-Qaeda e a economia em colapso. A Jordânia tinha o mesmo objetivo que o Marrocos, que era reformar a monarquia. O rei Abdullah II teve seus poderes limitados. Em janeiro de 2011, houve protestos contra as más condições de vida e corrupção. O rei fez mudanças no sistema político e reorganizou o governo. Com isso, conseguiu controlar a Primavera Árabe no país. Nomeou um novo primeiro-ministro, Maruf Baqi. Atualmente, a região continua instável e o país sofre ataques constantemente de terroristas do grupo extremista Estado Islâmico. Bin Saad, que impera sobre o país Omã. Nesse país não há exigência do fim do regime monarca do sultão, mas sim a luta por melhores condições de vida, reformas políticas e aumento de salários. Em virtude do temor de alastramento da Primavera Árabe, o sultão definiu a realização das primeiras eleições municipais em 2012. O sultão vem controlando as situações de revolta da população do país através de benesses, que são emoluentes que têm direito aos curas, vigários e outros eclesiásticos, e favores a populações também. Apesar disso, vários protestos e greves gerais já foram registrados desde 2012. Oficialmente, a Primavera Árabe teve seu fim em dezembro de 2012, porém muitos países ainda vivem crise e guerra, pois ainda existem protestos, mortes e muita violência, até porque o povo continua insatisfeito e algumas nações ainda vivem em ditadura. O Brasil, quando ainda estava sob o governo do Lula, disse acompanhar o processo da Primavera Árabe e prestar solidariedade a todas as pessoas que ainda estavam em guerra, bem como apoiar os refugiados para a sua localidade em outros países.